Boa noite, galera, bem-vindos a mais uma aula de história, uma espetacular aula de Idade Média hoje. Vocês veem aí pelo meu paramento que nós vamos falar sobre a Idade Média, mais precisamente sobre os francos, um reino que se formou na Europa Ocidental a partir da queda do Império Romano em 476, isso depois de Cristo, com as chamadas invasões bárbaras. Vários reinos se formaram ali, mas o principal deles foram os francos. Sabemos que tivemos os godos, visigodos, suevos, lombardos, entre outros, mas o principal deles foram os francos, né, que formaram um grande reino com duas dinastias, a dinastia carolíngia, a dinastia merovingia antes, e por fim com Carlos Magno, o Império Carolíngio, que dominou boa parte da região onde hoje se concentra a França e outros países por perto. Mas vamos ver como é que tudo isso começa. Isso tudo começa com as invasões bárbaras em 476, como eu disse, e a partir daí vários reinos se formam e os francos vão tomando a dianteira nesse processo, tá certo? E aí nós temos um personagem importante nessa história toda que foi Clovis. Clovis era um rei dos francos, que governava os francos, e por intermédio ali, por indução da sua esposa Clotilde, ele se torna cristão. Isso é muito importante, que a Igreja Católica era uma das instituições mais ricas e mais poderosas, ou foi uma das instituições mais ricas e poderosas da Idade Média, desse período feudal aí da Europa. E esse acordo dele com a igreja, então, faz com que o reino só cresça, porque o apoio da igreja era muito importante, certo? E isso vai estar um pouco mais à frente, a gente vai ver, isso vai estar aí nas características ou naquela característica que vai ajudar a formar o feudalismo na Europa, ok? Mas vamos lá, Clovis então se torna aí rei, e se torna cristão, e o reino franco começa a crescer e se desenvolver. E ele passa para os seus filhos e tal, e depois de um tempo, lá pelo ano de 700 por aí, o reino franco começa a dar sinais de fracasso, no sentido de que vários reis começaram a primar mais por festas, por bebedeiras, caçadas, e esquecer um pouco do reino, principalmente a coisa principal deles, que era a guerra. E aí entra em cena uns personagens importantes que eram chamados prefeitos do paço, o mordomo do palácio, que era uma espécie de mordomo, aquele cara que governava o palácio. Esse pessoal começou a sobressair, começou a se tornar importante, e um deles foi Carlos Martel. 711, os árabes muçulmanos, que tinham conquistado todo o norte da África, a península arábica, haviam atravessado o Estreito de Gibraltar, que é ali bem na divisa, né, do mar Mediterrâneo com o Oceano Atlântico. Eles atravessam o Estreito de Gibraltar e conquistam também toda a Península Ibérica, onde hoje é Espanha e Portugal. E aí eles também continuam o seu processo de invasão, de conquista, e vão conquistar a região da França, e aí que a gente percebe a importância do mordomo do paço, que foi Carlos Martel, na chamada Batalha de Poitiers de 711. Carlos Martel então derrota os árabes muçulmanos e impede que eles conquistem o restante da Europa, ou pelo menos boa parte a mais da Europa. Então eles são barrados ali e ficam ainda por muito tempo na Península Ibérica, ainda comandando a região da Espanha e a região de Portugal, tá certo? Mas esse é um assunto para depois. E aí, esse prefeito do paço, esse mordomo do palácio, né, ou chamado também de major-domus, Carlos Martel, ganha prestígio. E o filho dele, Pepino o Breve, Pepino é o nome dele, o nome próprio dele, o Breve é um epíteto, né, um título que ele ganhou, porque ele era muito pequenininho. Tá? Naquela época era muito comum os apelidos pegavam mesmo, certo? E aí Pepino o Breve então sentiu, com apoio popular e tal, e também até com apoio da igreja, ele sentiu que poderia dar um golpe. Veja bem, Pepino o Breve não era da realeza, portanto ele não poderia assumir o reino franco. Mas ele acaba assumindo. Ele dá um golpe nos chamados reis indolentes, que eram aqueles caras que eu disse que não estavam cuidando bem do reino, e ele assume o poder então. E uma alusão ao pai dele, Carlos Magno,
ou ao avô, ou ao, desculpa, ao filho dele, Carlos Magno, ou ao pai dele, Carlos Martel, essa dinastia que se inicia com Pepino Breve é chamada de dinastia carolíngia. Substitui a antiga dinastia do Clovis, que era chamada de dinastia merovingia, que era uma alusão ao avô do Clovis, um cara chamado Meroveu, também uma figura importante dentro dessa dinastia. Então agora nós temos uma nova dinastia mandando na Europa, pelo menos naquela região ali, no Reino Franco, e eles começam a conquistar, expandir seus domínios, e o Reino Franco então começa a largar suas fronteiras e ficar cada vez maior. E aí que entra em cena o filho de Pepino Breve chamado Carlos Magno. Carlos Magno foi um baita personagem, um cara muito bacana, e um cara assim inteligente que dividiu o reino dele em marcas, condados e ducados e colocou pessoas para tomar conta, eram chamados marqueses, duques e condes, cada um tomava conta de um pedaço e tal. E ele nomeou os chamados Missi Dominici, que eram os seus fiscais que rodeavam, né, rodavam o seu reino todo, e aí passava para ele todas as informações necessárias. Carlos Magno também valorizou muito a arte num projeto chamado Renascimento Carolíngio, em que ele buscou sábios de todo o reino para poder ficar próximo dele, né? Então a cultura, a arte, a educação, sobretudo a educação, foram muito valorizados nesse período, por isso ficou chamado de Renascimento Carolíngio, certo? E o Carlos Magno cresceu mais o seu reino e aí transformou o reino dele num império e foi coroado então nesse processo aí ainda de apoio da Igreja Católica, ele foi coroado então como imperador Carlos Magno. Isso ele durou até 814, quando ele morre, passa o bastão para o filho dele, Luís o Piedoso. Luís o Piedoso era um cara mais tranquilo, o nome já diz, né, piedoso. E aí ele não se meteu com muita guerra, o reino dele não cresceu muito, tal, permaneceu naquele que estava. Tanto é que quando ele morre, os filhos dele, eram 3 filhos, Carlos, o Lotário e o Luís, né, o germânico, Carlos, o Calvo e o Lotário, esses 3, ao invés de eleger um deles, ou o mais velho, que geralmente era o que tinha o direito de assumir o trono, esses caras começam a brigar entre si. E o reino então entra numa decadência. Tá certo? Esse reino entra numa decadência porque eles dividem o reino em 3 partes. Isso aconteceu com o chamado Tratado de Verdun. Foi um acordo que eles fizeram entre eles, pondo fim às disputas internas, essa guerra civil que se instalou ali entre eles. E esse reino é dividido então em 3 partes. Ok? E isso é a derrocada então do Império Carolíngio, né? O grandioso Império Carolíngio acaba entrando aí num processo de esfalecimento e acaba então agora emergindo e assumindo o poder, digamos assim, de fato ou de direito, os barões, os nobres. A nobreza começa a tomar conta, ganha mais poder do que o rei. Aquele poder centralizado na figura do rei agora acaba passando para a mão dos nobres, tá certo? E é aí que começa, ou que fortalece o que nós conhecemos como feudalismo. Ou seja, o rei acaba tendo que fazer acordo com os nobres, dando-lhes terras, né? Ou seja, um feudo, que não era só terra também, era um bem de importância, mas geralmente era um pedaço de terra, e esses nobres então faziam acordo com o rei de ajudá-lo, auxiliá-lo, caso ele precisasse, sobretudo em guerra, se o reino fosse invadido ou por outro reino. Tá certo? E na base desse feudalismo que surge, então, que fortalece aí na Europa, estão 3 fatores importantes. Tá certo? O colonato, que era um sistema romano, já no antigo Império Romano já tinha o colonato, né, que era a pessoa que morava na roça, morava numa fazenda e tal, numa vila, numa fazenda, nós conhecemos aqui como fazenda, lá nós chamamos de vilas, e ele então auxiliava o rei naquilo que fosse preciso. Tá certo? E o segundo sistema era o comitatus, que era uma característica, né, germana, um fator germânico, que era o quê? Um bando de jovens guerreiros que jurava fidelidade ao seu líder, em contrapartida o seu líder também os auxiliava naquele que fosse preciso. Tá certo? Então esses 2 fatores se aglutinam, se ajuntam, e um terceiro fator agrega os 2, fortalece os 2, é como se fosse o cimento que unisse essas 2 pedras, que foi o cristianismo. O
cristianismo então pode dizer que foi um fator agregador do colonato, do comitate, e aí dá origem ou fortalece aquilo que já estava instalado ali, que foi o feudalismo, ok? Mas então, recapitulando, Império, dinastia merovingia, dinastia carolíngia com o Império Carolíngio, formado, iniciado, originado com Clovis, mas que deu continuidade o Carlos Magno, e por fim o Império Carolíngio se desfaz com o Tratado de Verdun. Ok, galera? Bons estudos para vocês, fiquem firmes, essa pandemia vai passar e logo logo a gente vai estar junto. Essa aulinha foi só para matar a saudade um pouco de vocês, espero que tenham gostado. Um abraço, bons estudos e até a próxima.